Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou sócio da Gaspar e Moreno, estou aqui com a Bianca, minha sócia também, e vamos falar de um tema bem legal, que é o DPO. Mas Bianca, conta pra gente, o que é o DPO? Bom, a gente tem que pensar primeiro de onde surgiu o DPO. O DPO surgiu da legislação de proteção de dados europeia, da GDPR, e o DPO nada mais significa do que Data Protection Officer. E ele foi trazido pela legislação brasileira de proteção de dados, e na legislação brasileira de proteção de dados ele é denominado encarregado. Então, encarregado, DPO são as mesmas pessoas. Ah, legal. E conta pra gente o que faz um DPO. O DPO ele é responsável por intermediar a relação entre empresa, titular de dados e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é o responsável por adequar toda a empresa LGPD. Então, quando você está falando sobre privacidade de dados em uma empresa, você pensa, precisa envolver o DPO, porque o DPO ele é o responsável por isso, por adequar a empresa, por falar todos os assuntos sobre privacidade de dados, ele tem que estar por dentro de tudo, ele tem que estar por dentro do programa de compliance da empresa de adequação à LGPD, ele é o verdadeiro responsável por isso. Então, quando uma empresa ela se adequa à LGPD, ela tem já fixada, é aquele DPO, pode ser mais de uma pessoa, como é que funciona assim? O primeiro passo para uma empresa se adequar à LGPD é ter um DPO. Então, ela precisa verificar, preciso ter um DPO? Eu preciso. E esse DPO, é importante dizer que ele não precisa só ser uma pessoa física, ele pode ser uma pessoa jurídica. Por isso que muitas pessoas hoje em dia estão contratando DPOs externos. É uma boa isso, não é mesmo? Sim, é ótimo, porque assim, a ideia é que o DPO ele seja o mais independente possível. Então, se você imaginar uma empresa, imagina uma auditoria em uma empresa. É um órgão independente. Então, como o DPO ele é o responsável por fazer o que a gente denomina aqui de gap analysis, que é aquela análise de todos os procedimentos de uma empresa para verificar onde está o gap, onde está o erro, onde está o furo, ele precisa ter a independência garantida. Então, se você contrata um DPO externo, ele com certeza vai ter independência garantida. Então, esse é um serviço que muitas pessoas estão procurando hoje em dia, o serviço do DPO externo. Poxa, legal. E todas as empresas precisam ter o DPO, seja ela de grande, pequeno, médio porte, todas precisam ter um DPO. Então, isso é uma novidade da legislação, porque assim, a LGPD é uma legislação que ela foi editada em 2018 e ela prevê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa regulamentar o tema. E a Autoridade Nacional regulamentou esse ano esse setor das empresas de pequeno porte, dizendo que pequenos agentes de tratamento não precisam ter um DPO. Então, nessa resolução que foi editada esse ano, esses pequenos agentes de tratamento, eles estão desobrigados de ter um DPO. E quando a gente fala de pequenos agentes de tratamento, a gente está falando de quem? De empresas de pequeno porte, de startups. São empresas que têm o tratamento de dados ali um pouco mais facilitado, um pouco menor. São agentes menores de tratamento, que são aqueles que estão expressamente dispostos nessa resolução. Legal. Embora a lei aí, para algumas empresas, ela obrigue, para essas empresas não. Mas também não significa que não precisa, né? É importante, mesmo que nesse momento a empresa fale, não, eu sou de pequeno porte, não vou fazer esse investimento, mas é bom já pensar a longo prazo nisso, né? Até por conta da proteção dos dados, né, Bia? Exatamente, porque na verdade essa legislação nova, essa resolução, ela diz que não precisa ter um DPO para essas determinadas empresas, porém, você precisa ter um canal que tenha as mesmas funções que o DPO. Então, você precisa garantir que um titular de dados vai ser respondido, você precisa garantir que todas as normas que a Autoridade Nacional edite, você tem alguém dentro da empresa para implementar. Você também precisa garantir que qualquer comunicação da Autoridade Nacional, você tem alguém para responder. Então, assim, você não precisa necessariamente ter um DPO, mas você tem que garantir que você consegue cumprir todas essas etapas que são previstas na LGPD. Legal, né? Sempre visando aí a segurança dos dados, né? Exatamente. E também pensando assim, se a sua empresa cresce, você já tem um DPO, você já está com ela estruturada. Porque, assim, a ideia da LGPD, como é uma legislação que veio da União Europeia, é que a gente possa comercializar com a União Europeia. Então, para que a gente possa comercializar com eles, a gente precisa ter uma legislação de proteção de dados compatível com a deles. Olha, isso é bem interessante. É bastante interessante. Então, assim, é bom as pessoas já irem se acostumando com esse tema, porque, assim, se a gente não se adequar, se todas as empresas não se adequarem, lá na frente, pode ser que surja um impedimento de comercializar com a União Europeia.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de nos seguir nas nossas mídias sociais.